da nossa Academia Paranaense de Letras. É uma autora consagrada, uma professora dedicada, e nós temos, assim, a grande satisfação em recebê-la hoje. Aqui, professora, estão estagiários, estão advogados também, prestigiando os estagiários. E quero dizer para a senhora que aqui não há, digamos assim, a lista de frequência, porque a presença deles é voluntária. E normalmente ninguém sai durante o evento. De modo que, seguindo nosso roteiro, eu pediria que para a Thaís desse algumas palavras de saudação à nossa convidada. A professora Marta Maria Moraes da Costa nasceu em Ouro, estado de Santa Catarina, em 1945. É graduada em Letras pela Universidade Federal do Paraná e mestre e doutora em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo. Coordenou por 5 anos a revista Letras da Federal. Criou e coordenou o curso de especialização em leitura de múltiplas linguagens de comunicação e da arte, os Saberes Congresso Nacional de Leitura de Múltiplas Linguagens e os Saberes Congresso Paranense de Leitura, na PUC, onde também dirigiu por 10 anos os cursos da área de letras. Integra conselhos de editoração e comissões julgadoras de literatura e é assessora de diversos projetos de incentivo à leitura, grupos de leitura, além de realizar palestras, oficinas e cursos em várias localidades do país. Tem artigos publicados em revistas de diferentes estados brasileiros e mais de uma dezena de capítulos em livros editados em parceria e em revistas digitais, nos quais trata de teatro, leitura, literatura infantil e literatura e escola. Escreveu Femina, peça teatral representada pelo grupo da PUC, em 1999. Em 2006, publicou o livro Mapa do Mundo, Crônicas sobre leitura. Em 2010, Sempre Viva, a leitura e teatro em papel jornal, manifestações teatrais em Curitiba de 1900 a 1930. Em 2016, Hoje se lê espetáculo, Lê Sim Senhor. Em 2018, foi selecionado para uma coletânea de histórias infantis do Sesc Paraná. Tem 4 e-books sobre formação de professores para a editora Positivo. É autora da coleção Almanaque do Leitor, 10 volumes, 2014 a 2016, pela editora Positivo. Tomou posse na Academia Paranense de Letras em 22 de outubro de 2014, na cadeira 27, em cerimônia no Palacete dos Leões, saudado pela Adélia Maria Wellner. Que currículo, hein? Ia fazer concurso, né? Professora, a turma é sua. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu estou aposentada da universidade há uns 4 anos, né? Definitivamente há 4 anos na universidade, e sinto muita falta dessa juventude. Eu digo que eu tenho, como boa parte dos professores, um pouco de vampiro dentro de mim, né? Eu preciso do sangue jovem também para rejuvenescer. Então, estar aqui na presença de vocês é para mim muito, muito positivo, né? Porque eu me sinto de volta à sala de aula. Não vou ser a professora aqui, fiquem tranquilos, mas de volta à sala de aula nesse contato com um começo de caminhada que é sempre uma coisa maravilhosa pela aventura que representa, pelos desejos embutidos, né, nesse momento e por aí afora. Eu gostaria de agradecer ao Dr. René ao convite. Quando ele me telefonou, desde do momento que ele me telefonou, eu não tenho dormido bem. Tanta alegria por esse momento e também de preocupação para fazer uma fala que pudesse ser assim, agradável para todo mundo, que vocês não sentissem vontade de sair. Embora o Dr. René tenha garantido que vocês não saem, a responsabilidade é maior, porque eu tenho que garantir que não seja a primeira vez que vocês saem bem, eu digo sempre quando vou falar de leitura e literatura que eu tenho todo o physique du rôle, né, em francês, e eu estou com o meu corpo de acordo com o papel que eu represento. Né, porque falar de leitura supõe óculos, falar de leitura supõe uma pessoa já mais de cabelo branco, geralmente gordinha, de tanto ficar sentada,
não é? E então eu sou uma dona Benta, assim, dentro do papel, e gosto disso, devo dizer que os óculos vêm de uma questão genética, que a gordura também vem de uma questão genética, não tem nada a ver com o livro. Eu talvez, né, se não tivesse geneticamente essa propensão, talvez eu não fosse leitora, o que para mim seria uma perda de vida muito grande. Eu assim vou falar bastante rapidamente de algumas questões relacionadas com a literatura, o que ela pode representar na vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que entrei para a literatura sem nenhum patrocínio, nem patrocínio, né? Eu não tinha biblioteca em casa, a escola que eu fiz não tinha nenhuma propensão para trabalhar com literatura. O livro de leitura que nós tínhamos, e isso faz muito tempo, não é um livro de leitura que tinha só contos exemplares. Isto é, eram historinhas inventadas para ensinar comportamentos, né? Para ensinar como é que se deveria honrar os mais velhos, como o trabalho é importante. Não que essas coisas não sejam valiosas, mas a literatura, depois eu aprendi, ela não existe para isso. Se ela faz esse trabalho de ensinar valores e comportamentos, discutir questões que são profundas para a alma humana, ela o faz num outro viés. Ela é, antes de tudo, uma arte, e a arte da palavra. E eu começo com o pensamento de Wittgenstein, que eu acho extremamente importante. Algumas vezes eu vou olhar para as minhas anotações, por favor, relevem, a questão que a memória já não é tão maravilhosa, e eu não gosto de citar com as minhas palavras pessoas que são tão importantes. Wittgenstein dizia: as fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo. Isto quer dizer que quanto mais a minha linguagem se expande, também o meu universo se expande. E uma das formas de expandir a linguagem não é só conversando, não é só respondendo o WhatsApp, não é só, como se fazia um pouco mais antigamente, mandando e-mails longos, etc. Não. A forma de expandir a linguagem é ler. E onde a linguagem existe no seu aspecto mais elaborado, na parte assim em que os sentidos se multiplicam, é na literatura. Um texto literário propicia, talvez alguns textos de direito também, mas eu não tenho nenhuma autoridade para falar da área de direito, principalmente ao lado do Dr. René. Posso falar da literatura. A literatura expande a linguagem porque ela trabalha a linguagem artisticamente. O que isso quer dizer? Ela se preocupa com os efeitos que as palavras podem causar nas pessoas. Sejam efeitos emocionais, que geralmente é aquele que a gente pega primeiro, quando diz assim, eu me identifico com tal personagem, eu estou indo pelo lado mais emocional do que propriamente pelo lado racional da coisa. Quando eu falo, por exemplo, que aquele texto tem 1000 possibilidades, não, vamos reduzir, eu vou dar o desconto, assim, um contingenciamento, né? Um contingenciamento na fala, não 1000, digamos que ele tenha 10 possibilidades de abordagem diferentes. Isso já é uma riqueza, porque eu vou entrar naquele mundo por diferentes portas. Eu posso entrar por uma porta primeira, a minha porta mais próxima, mais ligada à minha história de vida e à minha história de leitor. Mas se eu estiver com outras pessoas, eu tenho certeza que as portas deles podem ser portas diferentes. Às vezes tem a mesma largura, a mesma maçaneta, mas tem uma cor diferente. Às vezes abre para a direita ou abre para a esquerda. Não interessa, são portas diferentes, e o que vai propiciar essas diferentes portas é a linguagem, é o jeito que está escrito. Nós falávamos há pouco lá na sala do gabinete do Dr. René, Thaís e eu,
sobre essa questão de várias interpretações, de como as pessoas às vezes começam a ler um romance e encaminham a sua interpretação daquele texto por um terreno mais pessoal. O outro leitor do mesmo texto encaminha por um terreno mais artístico e vai olhar aquele livro de literatura do ponto de vista das tendências, porque isso aqui pertence ao pós-estruturalismo, ou então está ligado ao medievalismo, e começa a construir a sua interpretação em função desse conhecimento mais, digamos, histórico e teórico. Uma terceira pessoa que nunca viu nada de literatura vai dizer, mas que texto estranho. Ele não me informa qual é a linha de ônibus, ele não me diz qual é o horário do trem, ele não me diz onde mora fulano. Ele cita alguns lugares que nunca eu vi na vida, nem sabia que existiam. Mas me interessa saber o que vai acontecer com aquele personagem. Porque quando começou dizendo uma coisa importante assim, ele acaba de abrir a porta e a porta dá para o escuro. Eu quero saber que escuro é esse. E o leitor vai, levado pela ficção, né, para um terreno do imaginário, que não tem nada a ver se conhece realismo ou não conhece, não tem nada a ver se a vida dele teve alguma coisa a ver com o escuro ou não teve. Mas ele vai levado pela sua imaginação, porque nós não somos exclusivamente seres pensantes, seres racionais, nós somos também seres emotivos, nós somos guiados por emoções. E entre essas emoções, sem dúvida nenhuma, a imaginação é um elemento que vai estimular ao máximo essa emoção. E a literatura vai também por esse caminho, Eu posso me emocionar com um romance histórico, não é da minha época, está baseado em documentos, mas sei lá, tem algum momento, algum personagem, algum acontecimento ali que me desperta para uma emoção de vida, etc. e tal. Bom, as histórias de leitura pessoais, porque além da história do livro, eu tenho a história do leitor que lê o livro. Essa é uma questão importantíssima. Como leitor, nós temos histórias. Por que caminhos eu andei? De onde eu venho nesse terreno da leitura? Acabei de dizer que eu vim de uma família que não tinha pais leitores, que não tinha biblioteca, que não tinha contação de histórias, que não tinha mimimi, que não tinha, ai, que bonitinho esse livro porque tem um gatinho assim, assado. Não tinha nada disso. Não tive uma escola que tivesse feito isso. No entanto, eu enveredei para a literatura porque eu achei na literatura uma razão de vida. De onde viemos? A nossa história de leitor, o de onde viemos, é apenas o início da nossa história de leitor. Ela não pode ser uma coisa definitiva para a vida. É porque eu vim de uma família de não leitores que eu não sou leitor. Ou é porque eu vim de uma família que só lia livros de engenharia, que eu vou ser engenheiro. É porque eu vim de uma família de leitores esporádicos, bissextos, de vez em quando eu li o livro, ou só lia jornal, que eu vou ser assim. Não, eu não vou ser assim. Eu venho dessa família e eu vou fazer uma história dentro da minha história de leitor. Ela vai ser minha. Eu que vou construir. Por isso que não existe na leitura, e na literatura em especial, a questão da obrigação como uma coisa definitiva. A obrigação pode ser um primeiro passo para entrar na literatura, para começar a entender a literatura, mas ela não é a história do leitor. A história do leitor é aquela história que ele vai fazer a revelia da obrigação. Aquela história que ele vai buscar. Ele vai buscar na estante, que ele vai buscar na indicação de um amigo, que ele vai... Eu tenho uma amiga que diz assim, nossa, eu lia tanto para os meus filhos e tal, e meu filho não lê. Não lê, não gosta de ler. Eu disse para ela, ele tem uma namorada que lê, porque se ele tiver uma namorada que lê, ele vai virar leitor já. Que tem o exemplo de casa e tem a questão emocional que está ligada ali, e ele vai ler junto com ela. Meu marido e eu somos professores.
Nós dois viemos de famílias não leitoras. E nós nos casamos por causa das nossas bibliotecas. Nós não casamos com comunhão de bens, nós casamos com comunhão de bibliotecas. Não é? A gente tem muito exemplar duplo. Não é? Porque, claro, eu tinha na minha biblioteca e ele tinha na dele. E nós não nos desfazemos. O Fernando Pessoa dele é um e o Fernando Pessoa meu é outro. Não é? É o mesmo volume, é a mesma editora, é o mesmo ano. Mas um Fernando Pessoa é meu e outro Fernando... O meu está encapado, bonitinho, só não tem coraçãozinho. Tá? Mas tem as anotações que eu fiz quando eu li Fernando Pessoa, que são diferentes das anotações que ele fez quando eu li o Fernando Pessoa. Bom, então a nossa história de leitor, ela ajuda a compreender o início do caminho, mas não pode ser suficiente para explicar nem as caminhadas e nem os destinos. Tá? Essas caminhadas, esses destinos são feitos por cada um de nós. E é isso que é lindo na leitura. Quando a gente trabalha com um grupo de leitores, e eu criei, continuo trabalhando, estou criando mais um grupo de leitura com pessoas que vêm ou da mesma formação, por exemplo, no meu caso, professores, ou de diferentes formações profissionais. Eu tive um grupo na PUC que durou 10 anos, quase 11 anos. Nós nos reuníamos semanalmente, para discutir livros diferentes, que todo mundo lia. Tinha uma psicanalista, quando entrou para o grupo, ela dizia assim, olha, eu não consigo ler mais que 100 páginas. Eu digo, tudo bem. Se nós formos adotar um livro de 200, leia 100. Mas venha para o grupo para a gente conversar. Ela lia as 100 páginas no começo. Ela lia as 100 páginas, a gente discutia e ela voltava a ler as outras 100 páginas. Às vezes até relia as primeiras 100, porque da discussão nascia uma ideia diferente sobre o livro. Então, quando a gente trabalha com um grupo de leitura que tem diferentes cabeças, a gente tem diferentes livros na discussão. E isso que é bonito. E a literatura, porque propicia essas camadas todas de sentidos, é o melhor tipo de texto para que as pessoas, sobre o que as pessoas falem. Ou, melhor dizendo, sobre o que um melhor texto para que as pessoas consigam expressar-se. E esse expressar-se não é só dizer a minha ideia sobre o livro, mas é dizer a mim mesmo. O Paul Ricoeur diz assim, compreender e compreender-se diante do texto. Para ele, essa é a definição de ler. Compreender e compreender-se diante do texto. Não tem nenhuma leitura que a gente faça de literatura, e eu trago de volta para a área que eu conheço mais, se é que eu conheço alguma coisa, que eu conheço mais, não há nenhuma possibilidade de ler um livro de literatura sem que a gente se revele para si mesmo. Não precisa contar para os outros, para si mesmo, quando lê. Não precisa ser o romance todo. Às vezes é uma cena, às vezes é uma fala. Por onde começa o interesse pela literatura? Onde é que a isca pegou o meu peixe? Onde é que eu fui, né, fisgada pela literatura? Eu tinha um tio que era advogado e ele achava que as pessoas deviam ler, que as crianças deviam ler, não só na escola, não era aprender a ler e escrever só, era aprender a ler um outro tipo de texto que não fosse escolar. Nesse ponto, até que ele estava com ótimas intenções. Aí ele foi comprar um livro e me deu, que é um livro do Monteiro Lobato. Mas ele não podia fugir a uma coisa da época. É assim, tudo bem, é uma leitura que não seja de escola, mas que tem a ver com a escola. O que é que ele me deu? Ele me deu a Gramática de Emília. Que vinha no volume junto com a aritmética da Emília. Ele estava pensando, não é? Ler uma coisa que eu não lia na escola, mas que tivesse a ver com a escola, afinal de contas, né? Mal sabia ele que
dentro daquele livro tinha uma isca que foi para a vida inteira. Em primeiro lugar, uma personagem chamada Emília, que é do contra, que é a revolucionária, que é aquela que não aceita, que está sempre fazendo o que não deve fazer, o que não está previsto para ser feito. Essa figura rebelde, que é um pouco um alter ego do Monteiro Lobato, vinha acompanhada de uma ilustração. E a ilustração era assim: o mundo das palavras tinha um corpo de gente. Então a palavra era solecismo, porque se falava de uma porção de casos de gramática. Solecismo. Então aparecia um velho, corpo de velho, e o corpo dele era a palavra solecismo. Eu digo, caramba, as palavras não são só formiguinhas pretas numa página. Elas são gente, elas têm vida. Pronto. Eu comecei a olhar para a literatura por meio, ou através, melhor dizendo, através da ilustração, através de um espírito rebelde, e nunca mais saí dele. Então, o que tem um livro que nos pega, que nos fisga, não é? Qual é a isca que está lá dentro? Não sei. Por que um livro agrada e o outro não agrada? Eu não sei. Mas eu sei, por exemplo, que se um livro agrada, eu vou falar muito bem dele. Se ele não agrada, eu vou falar mal. Mas se eu colocar num grupo um livro de que ninguém gosta, se eu falar com paixão sobre esse livro de que ninguém gosta, eu aposto que vai ter quem goste, que vai mudar de opinião. Por quê? Porque tem uma questão, às vezes, eu não gosto do livro porque eu não entendi. Eu dizia para os meus alunos assim, eles pediam uma indicação de livro para os meus alunos de 5 a 6 anos. Digo, pera um pouquinho. A idade varia muito em termos de leitura. Ele pode ter 5 e 6 anos, mas se ele foi criado com livros, é uma coisa. Agora, se ele não foi criado com livros, é outra. É outra. O livro que serve para 5 a 6 anos de um, não serve para 5 a 6 anos de outro. Então, o que você vai fazer? Primeiro você vai saber como é que ele reage. O que nunca leu um livro se maravilha de cara. Pode ser o texto pior do mundo, mas é um objeto que ele não conhece. Para ele é uma descoberta. O que já está acostumado torce o nariz. Se eu já li, ou então não gosto de livro que tem esse tipo de ilustração, não gosto de livro que tem esse personagem. São reações infantis que a gente transporta para o mundo adulto e nos vê, às vezes, a gente diante de um texto e diz assim, eu li as primeiras páginas, não gostei. Quando eu li Grande Sertão Veredas, eu fui até a página 39. Digo, não vai dar. Não vou chegar às 450 que eu não vou mais tempo. 39, para mim, eu já vi que não é do meu jeito. Meu marido disse assim, insista, insista. Por que eu não estava gostando de 39, das 39? Porque estava me dando um trabalhão. Eu lia o Guimarães Rosa e corria para o dicionário. Chegava no dicionário, e não era dicionário eletrônico, que a gente põe a palavrinha e já aparece, era aquele de mudar as páginas, não é? Então, procura, não está na ordem, então volta, já passei, então. Um trabalhão. Aí eu disse, não, mas peraí, não vai dar, não vou conseguir as 400 semanas, larga o dicionário. Eu larguei o dicionário e embarquei na poesia das palavras do Guimarães Rosa. Digo, não sei o que significa, mas que tá bonito, tá? É o meu livro de cabeceira até hoje. Hoje eu entendo as palavras, fiz várias vidas ao dicionário, li muita coisa a respeito. Hoje é o meu livro de cabeceira, eu abro em qualquer página e é sempre uma delícia. Eu não sei quantas vezes eu li, centenas. Já dei aula sobre isso, fiz um curso, um semestre inteiro. E
não esgota, a coisa renasce. E esses são os nossos livros de cabeceira. Bom, eu estou terminando. Tem um escritor que vocês conhecem, talvez, das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Ele tem também um livrinho pequenininho que se chama Um Experimento na Crítica Literária. E ele fala de 2 tipos de leitores. Os leitores literariamente letrados e os leitores literariamente iletrados. Não quer dizer que eles sejam analfabetos, nem que eles sejam analfabetos funcionais, que é uma outra categoria. Ele fala assim que para os leitores literariamente iletrados, eles leem literatura. Leem de monte, às vezes, 400, 800 páginas. Vocês veem, por exemplo, alguns adolescentes dizendo, olha, li tudo isso aqui, e põe aquela pilha de livros, são realmente livros grossos, do Marte, aí vem a Rowling com todos os Harry Potters, daí vem as Crônicas de Nárnia, daí vem tudo na mesma linha. Assim, 3 milhões de páginas. Eles são literariamente iletrados, porque eles só leem aquele tipo de texto. Um Guimarães Rosa não tem vez ali, não é? Um Fernando Pessoa não tem vez ali. Os literariamente letrados são aqueles como vocês, como eu, como o Dr. René, como Thaís, como Marli. Nós lemos de tudo um pouco. Nós somos vários leitores, vários. A gente é um leitor por romance policial, a gente é um leitor por jornal, a gente é um leitor por livro de direito, a gente é um leitor na literatura por um livro realista, por um existencialista, por pós-estruturalista. A gente lê tudo. Posso não gostar, a questão não é gostar. A questão é ler, compreender, interpretar, poder discutir. Eu sou uma pessoa anárquica, a la Emília, anárquica quando eu leio. Nesse momento eu estou lendo um livro chamado Antiterapias, do Jacques Fuchs, que é um escritor brasileiro recente, tem vários prêmios, é um matemático que escreve literatura. Estou lendo um livro que eu ganhei do meu filho sobre as bibliotecas do mundo. Estou lendo um romance policial da Ruth Rendell, de que eu gosto muito. Não estou gostando desse texto dela em especial, mas eu gosto do que ela escreve, de modo geral. Estou lendo do Flávio Moreira da Costa uma antologia de 100 contos sobre o humor. E estou lendo todos os jornais que eu consigo acessar na internet. Assim, ao mesmo tempo, pego agora eu estou com vontade desse, agora eu estou com vontade daquele, agora eu estou com vontade daquele outro. Eu tenho as minhas vontades em forma de livros, em forma de diferentes textos. Sou completamente anárquica, mas sou capaz de falar de cada um deles depois. Não é? Não, tem gente que é diferente. Meu marido só lê um livro por vez. É um livro sagrado. E aquela coisa assim meio religiosa, da primeira à última página. Não pula a página. Ele vai da primeira à última, o mesmo livro. Eu digo, não consigo. Não sei se é porque eu sou mulher. A Adélia Prado diz que mulher é realmente uma figura que se multiplica, não é? Eu leio vários, mas são vários os leitores. E eu acho que os leitores literariamente letrados, lendo um livro por vez, ou lendo vários ao mesmo tempo, são aqueles que dão conta de vários tipos de textos. De vários tipos de textos. Dão conta. Leem, compreendem, são capazes de falar sobre esse livro. Esses são realmente leitores. Os outros ainda estão se formando. Para terminar, eu diria que a literatura é uma mansão de infindáveis portas. Volta a imagem. Acho que é porque eu estou com um pintor lá em casa. O pintor está falando das portas que ele tem que pintar, aí vem a imagem. A literatura é uma mansão de infinitas portas. Infinitas. Não acaba nunca. É uma corrente que vem e que se abre assim.
elos para vários lados, depois junta lá na frente, depois separa de novo, interrompe. A literatura é uma mansão de infindáveis portas, escadas de incêndio. Às vezes a gente tem que sair por uma escada de incêndio porque aquele livro nos joga no chão, nos joga numa depressão, nos joga numa interiorização que nos derruba realmente. A gente precisa de uma escada de incêndio. E existem livros que são escadas de incêndio. A literatura tem salas de repouso, tem uma academia exemplar, com toda a aparelhagem, com todos os pesos, anilhas, etc. e tal. E é um imenso salão de terapias. A literatura é um imenso salão de terapias. Quantas vezes a pessoa está assim, na pior, pega um livro de literatura e se salva. Começa a entender, começa a se entender. Então, eu acho assim que, embora eu tenha saído de uma família de não leitores, e tenha tido que construir uma biblioteca, eu tive muita sorte, muita sorte. Quando eu trabalhava no grupo de leitura com psicanalistas, eu dizia sempre, bom, depois dessa leitura aqui eu vou precisar marcar uma sessão com vocês. Não precisa. Você não precisa, você tem a literatura. Acho que é isso. Professora, poder ver o entusiasmo dos aplausos. E de uma maneira simples, ela demonstrou aquilo que é fundamental, digamos assim, para nós podermos falar, porque, no meu entendimento, nós temos aqui o futuro de juízes, advogados, promotores, etc., que precisam escrever. E a literatura, portanto, é a sala de espera do conhecimento da palavra, do milagre da palavra. E a literatura vai multiplicar, portanto, essa capacidade de entender a palavra como traço de união entre Camões, Collodi, etc. Então, a palavra passa a ter uma vida própria, mas a palavra extensa, não a palavra abreviada. A palavra, a expressão que diz, meu amor, você e não você. E diz você mesmo. E beijo-te com os números e caracteres que o beijo tem na linguagem e no amor. Muito bem, professor, nós estamos muito satisfeitos com a clareza, poderia dizer, imitando o Nelson Hungria, clareza de um sol mediterrâneo. Muito obrigada. Professor, nós temos agora a sequência. Eu quero que a senhora sorteie a primeira dos nossos... Aqui a senhora tem, inclusive, advogados que prestigiam os estagiários. Estão, portanto, todos distribuídos. Não vamos separar um dos outros, fazer levante você, levante lá. Todos são iguais aqui, todos são aprendizes da literatura. Vamos lá. Olha, começamos bem. Vitória. Vitória. Aqui tem assim uma liturgia, professora. Ela mostra o livro entre nós para ficar nos nossos arquivos. Não tem como Então, escapar, Vitória. Vitória. Não foi esse o livro. Parabéns, Vitória. Obrigada. Vamos ver então. Sim. Euclides da Cunha, nascido em 1866 e falecido em 1909. Foi um escritor, jornalista e professor brasileiro, autor da obra Os Sertões. Foi enviado como correspondente ao sertão da Bahia pelo jornal O Estado de São Paulo para cobrir a guerra no município de Canudos. Seu livro Os Sertões narra e analisa os acontecimentos da guerra. Foi eleito em 21 de setembro de 1903 para a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Suspeitando que estivesse sendo traído por sua esposa, dirige-se para a casa do amante, que era oficial do exército e atirador, e sem êxito tenta alvejá-lo, sendo assassinado com 3 tiros no coração. Anos mais tarde, seu filho tenta uma vingança, mas teve o mesmo fim do pai.
Euclides da Cunha faleceu no Rio de Janeiro, no dia 15 de agosto de 1909. O livro agora é Socialista Antissocial. São João, São Marcos. Cheguei aqui atrás. Você é novo no clube. E já está ganhando o livro. Muito bem. Agora ele lê alto e calmo. George Bernard Shaw, 1856-1950, foi dramaturgo e romancista inglês. Pigmalião, sua obra mais importante, foi adaptada para o cinema com o título My Fair Lady, sob a direção de George Cukor e a participação de Audrey Hepburn. Em 1925, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, mas se recusou, afirmando: "Recusei o prêmio por estar suficientemente rico." George Bernard Shaw falece em Ion St. Laurence, Inglaterra, no dia 2 de novembro de 1950. Em seu testamento, pede que suas cinzas e as de sua mulher sejam jogadas pelo jardim de sua mansão. Sua casa hoje está aberta para visitação. Tudo bem? E o terceiro? Alguém sorteia? Mateus. Mateus. Todos os evangelistas, né? Mateus. Sim, chega aqui para tirar foto. Aí. Pega o seu e passa para mim. Ô, Lucas, deixa o Sim, você tem que ler. Dá para ele, Maria. Thaís. Paulo Mendes Campos, poeta e prosador, nasceu em Belo Horizonte em 1922 e morreu no Rio de Janeiro em 1991. Pertenceu à geração de cronistas que elevaram o gênero a um nível de excelência. Rubem Braga foi um escritor e jornalista brasileiro. Tornou-se famoso como cronista de jornais e revistas de grande circulação no país. Foi correspondente de guerra na Itália e embaixador do Brasil em Marrocos. Rubem Braga faleceu no Rio de Janeiro no dia 19 de dezembro de 1990. Carlos Drummond de Andrade foi um poeta brasileiro. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Este é o trecho de uma das poesias de Drummond que marcou o segundo tempo dos modernistas do modernismo no Brasil. Foi um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Carlos Drummond de Andrade faleceu no Rio de Janeiro no dia 17 de agosto de 1987, 12 dias depois do falecimento de sua filha, a escritora Maria Julieta Drummond de Andrade. Fernando Sabino, vivo de 1923 a 2004, foi um escritor, jornalista e editor brasileiro. Recebeu diversos prêmios, entre eles o prêmio Jabuti pelo livro O Grande Mentecapto e o prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Foi condecorado com a Ordem do Rio Branco no grau de Gran Cruz pelo governo brasileiro. Fernando Sabino faleceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 11 de outubro de 2004. Obrigado. E o último? Maria Vitória. Maria Vitória. Só os nomes. Maria Vitória. Maria Vitória é nova no time também. Livreto de discurso pronunciado por Helena Collodi em saudação a Eduardo Rocha Birmon na posse da cadeira de número 4 da Academia Paranaense de Letras. Muito bem. Professora. Agora nós vamos chamar os sorteados na sessão anterior. Quem é o primeiro, Thaís? Tá. O roteiro. Primeiro a Camila. Camila. Ninguém falta. E sorteados vem depois. Camila. O meu livro é O Migalhas, de Padre Antônio Vieira. Ele é um livro composto por várias frases do padre
sobre os mais diversos temas. Vai desde direito, família, amor, até coisas religiosas, que era o carro-chefe dele. O padre Antônio Vieira, ele nasceu em Lisboa, em Portugal, em 1608, e ele veio para o Brasil com 7 anos de idade, pela Companhia de Jesus. Ele era um jesuíta e ele veio para catequizar os indígenas. Isso. Ele lutava fortemente contra a escravidão dos indígenas. Sim. Ele também era a favor da causa dos judeus. E, inclusive, pelas minhas pesquisas a respeito dele, ele foi preso pela Inquisição por causa dessas causas que ele defendia. Ele se destacou muito no meio dele porque ele era um exímio orador, a oratória dele era incrível. E ele escrevia sermões, que são muito famosos, ele escrevia cartas e profecias. E eu selecionei 4 frases dele nesse livro que eu gostei bastante, que apesar de ele ter falecido há mais de 300 anos, continuam muito atuais. Deixa eu ler aqui para vocês. O fim para que os homens inventam os livros foi para conservar a memória das coisas passadas contra a tirania do tempo e contra o esquecimento dos homens, que é ainda a maior tirania. Cada árvore é um livro, e cada folha uma lição, cada flor um desengano, e cada fruto 3 frutos. Os verdes ainda não são, os maduros duram pouco, e os passados já foram. E a última, que é a que eu mais gostei. Quem tem asas para voar e se contenta com andar, e quando muito concorrer, pode mais do que quer e quer menos do que se pode. É só quem quer e se contenta com menos do que pode, passa a carreira desta vida sem cansar nem desfalecer. Olha aí, vem agora a Agatha Christie com o Gustavo. Mistério. Bom, o livro que eu ganhei da Agatha Christie foi O Inimigo Secreto. Na verdade, ele é um romance e, na verdade, ele também é suspense, porque trata de 2 jovens, na verdade, Tommy e Tuppence, que abriram uma agência assim, de investigação chamada Jovens Aventureiros. Eles fizeram anúncio no jornal e eles foram contratados para fazer a investigação de uma das protagonistas, na verdade, que ela desapareceu, a Jane Finn. O livro, na verdade, ele foi escrito em 1922, então ele retrata o desaparecimento que ocorreu durante uma travessia, acho que foi dos Estados Unidos, se não me engano, para a Inglaterra. E essa Jane Finn, ela foi escolhida por um agente do governo para que ela portasse os documentos que poderiam ensejar uma extensão da guerra, ou até uma nova guerra. Então, como na época as mulheres e as crianças sobreviviam nesses naufrágios, esse agente deixou a documentação com ela, e isso despertou interesses de uma milícia comandada pelo Sr. Brown, que ele, na verdade, ele é oculto no livro, então ele entra e sai dos lugares sem ninguém saber quem ele é, e foi um pouco, a aventura se passa nesse roteiro, que eles tentam localizar ela, no final das contas eles localizam ela, e fica oculto quem estaria por trás de todos esses crimes que foram cometidos durante o livro. Dá indício que foi o Sr. Brown, mas não se sabe quem é a figura do Sr. Brown. E o livro termina com um pedido de casamento de uma das pessoas que contratou os protagonistas para fazer a investigação para Jane Finn. Ela acaba até ensejando uma discussão entre os protagonistas e espiões ali, que eles estavam planejando comprar apartamento com o valor que eles iam receber, mas não iam fazer um pedido formal de casamento, porque o pedido de casamento que a Jane recebeu foi tão ruim que eles não queriam receber, chegar naquele ponto. Então é isso, o livro é bem misterioso, bem legal, recomendo a leitura. Giovana para falar sobre os 7 contos russos. Bem, Os 7 Contos Russos é um livro da Tatiana Belinki. Ela é russa, nasceu em São Petersburgo e veio para o Brasil em 1929 para fugir das guerras que estavam acontecendo na União Soviética. Eu gostei muito desse livro porque eu achei ele meio parecido com os contos de fadas,
do Ocidente, ao mesmo tempo que ele traz um resquício da Bíblia, das parábolas de Jesus. Porque todo conto ele tem no final uma lição de moral, uma moral que se passa contando esse conto. Ela retrata também bastante a questão do bem e do mal, de como as pessoas avarentas, as pessoas egoístas, elas não têm vez, o bem sempre vence o mal. E também a questão o sofrimento do povo, acho que pela época que ela viveu também, então traz muito isso, e sempre essa questão do bem sobressaindo sobre o mal. E eu vou falar rapidinho sobre porque são 7 contos, então vou trazer um só, que me chamou bastante atenção, que se chama Pele de Bode, que conta a história que tinha um velhinho e uma velhinha. Eles eram muito, muito miseráveis, muito pobres. E até aconteceu um dia que ela morreu, a velhinha morreu e o velhinho ficou sozinho. E ele precisava enterrar essa velhinha. E ele não tinha dinheiro para isso. E ele acabou chegando para o mais alto, acho que no livro está escrito Pope, eu não sei se é assim que pronuncia, Pope, é um moço muito rico que tem lá, ele é meio que o chefe da aldeia em que eles viviam. E ele era muito conhecido por sua avareza e por seu egoísmo. Então ele chegou e falou, eu preciso enterrar a minha esposa, mas eu não tenho dinheiro. E ele falou, o Pope falou que ele não podia porque ele queria o dinheiro antecipado, ele queria o valor antecipado. E daí o velhinho foi pra casa, não tinha o que fazer e falou, bom, eu vou ter que enterrar ela mesma, eu sozinho. Quando ele começou a enterrar, ele viu um pote de ouro. E ele acabou pegando esse pote de ouro, levou pra casa e tal, e falou, nossa, agora eu vou poder enterrar a minha esposa. Levou uma moeda de ouro pro Pope e o Pope ficou maravilhado. Falou, nossa, ele era tão pobre, agora vamos fazer um velório maravilhoso pra ela. E realmente, foi um velório assim, invejável, nem um rei dos reis teve esse velório. E ele foi, daí ele voltou pra casa e o Pope ficou pensando com a mulher dele, como que ele era tão pobre e teve esse dinheiro? Será que ele roubou? Será que ele fez alguma coisa? E chegou e perguntou pro velhinho, o que aconteceu? Por que você ganhou esse dinheiro? Você roubou? Ele falou, não, de jeito maneira. Acabou que contou a situação, contou que ele achou o ouro. E o Pope, muito querendo roubar o ouro desse velhinho, falou que tinha uma ideia muito genial para conseguir roubar esse dinheiro. Então eles tinham um bode, que era o Pope e a mulher dele, tinham um bode. E ele falou assim, a gente vai ter que sacrificar o nosso bode. Ela falou, tá, mas o que você vai fazer? Ele falou, tá. Daí ele pegou, matou o bode e pediu pra ela costurar no corpo dele a pele do bode, pra ficar bem assustador. Pegou o chifre, colocou na cabeça e falou, agora a gente vai conseguir esse ouro. Daí ele foi lá na casa do velhinho, bateu e falou, daí o velhinho atendeu e falou, quem que é? Ele falou, é o diabo. Eu quero esse ouro que você tem, porque eu que te dei esse dinheiro e eu quero de volta. E o velhinho assim falou, eu vivi a minha vida inteira humilde, miserável, eu não preciso desse dinheiro, pode levar, porque eu não quero esse dinheiro maldito. Aí ele voltou todo feliz com o pote de ouro, falou pra mulher e tal, beleza, agora tira essa pele de mim que eu não quero mais. Tava começando a cheirar mal, né, a pele do bode. Quando ela começou a tirar, começou a sangrar muito, tava muito fixado nele, ele não conseguiu tirar aquela pele. E ele falou que tava doendo e tudo mais, e daí ele começou a ficar muito nervoso e falou, leve de novo esse dinheiro pro velhinho. Assim que ela levou, não adiantou, a pele continuou grudada e ele teve que viver sozinho, isolado, longe de todo mundo por conta dessa pele, e acabou que morreu por essa sua própria avareza e essa própria mentira dele. Aqui uma das preocupações nossas é facilitar, digamos, a eloquência. E aqui todos perdem aquilo chamado vergonha e tal, porque não há nenhum problema aqui em falar em público. Nós também distribuímos a academia, a revista da nossa academia, o Alexandre. Ninguém falta também, eu falei para a professora que ninguém falta depois de ter sorteado o livro. Sinal de que leram. Daí, Alessandro. Bom dia, pessoal. Professor, já quero pedir escusa se eu ultrapassar 1 ou 2 minutos, porque hoje é um dia bem atípico, eu estou bastante nervoso pela quantidade de pessoas e porque é a primeira vez que eu leio um texto em que o convidado, no caso, está presente. Eu li os 3 artigos da Marta, e maravilhosos, aliás.
vontade. Eu vou falar sobre 2 temas bem rápidos, totalmente diferentes. O primeiro é sobre a importância da literatura e o segundo é sobre o direito das mulheres, que estão em maioria. Bom, sobre a importância da literatura, eu estive anotando algumas coisas e a Marta, nossa convidada, quando começou a falar, ela fez uma pergunta: o que a literatura pode representar na vida das pessoas? E ela também disse que existe uma forma de expandir a linguagem, e essa forma é ler. E o professor também, agora no seu discurso, ele falou que nós precisamos escrever. Bom, de fato, para a gente desenvolver, a gente precisa escrever. O primeiro artigo que eu li foi da Marta, que ela escreveu sobre a escrita entre temores e conquista, e que ela conta primeiro a história de Leola, uma personagem de Rosa Monteiro, no livro História do Rei Transparente. Ela fala que ela foi uma guerreira, que ela se travestia de guerreiro para combater e que a maior arma dela era a escrita. E a Marta, ela nos fala da importância que é de ler e escrever, e o que a educação representa hoje e o quão importante ela é para a evolução e para inerente à própria condição do ser humano. Então, como eu tenho que ser breve, eu não vejo outra forma de explicar isso do que ler as próprias palavras da Marta, peço licença. E ela se preocupando com a literatura, se preocupando com a juventude, como vocês viram, que ela falou que ela gosta de dar aulas e que para ela esse relacionamento com a juventude é de suma importância, ela falou o seguinte: toda vez que me encontro com um texto com essa qualidade, o da Rosa Monteiro, me assaltam as imagens de seres distanciados da força da palavra, que a renegam e a consideram indispensável e cerceadora. E a preocupação dela, que é muito plausível. Penso nos analfabetos, nas crianças iletradas, nos jovens monossilábicos, nos adultos sem direito sequer à voz, sem armas para deter a destruidora ação dos arietes sociais e ideológicos. Os que não aprenderam a ver a palavra como identidade humana estão muito mais sujeitos à invasão e à derrota. E ela faz alguns questionamentos e eu encerro a fala sobre literatura, que é: será que a sociedade brasileira se dá conta da destruição de qualquer futuro mais humano quando menospreza as questões da educação? Nos parece uma questão recente. A outra pergunta: quando sobrepõe as armas do não-importismo aos baixos índices de leitura compreensiva no Brasil? Os professores percebem quanto sua ação pedagógica pouco eficaz diminui as chances de defesa de seus alunos na guerra do dia a dia? Os alunos têm consciência de quanto perdem do presente e do porvir quando atribuem à educação o mesmo valor que um game envelhecido e ultrapassado? E ela encerra sua fala sobre a literatura falando o reflexo que isso traz no Enem, ou até nas redações que as pessoas, os de ensino fundamental, de ensino infantil, fazem quando voltam às férias. O que você vai escrever? Como foram as minhas férias? E não necessariamente a literatura se resume a isso. Então, condição inerente à existência do próprio ser humano é a literatura, é a escrita e é a leitura. Tudo bem. Não, tem Desculpa. E como eu disse, agora sim a fala sobre as mulheres. Eu li um texto, um artigo também da doutora Rogéria, em que ela falava sobre o direito das mulheres. E a doutora Rogéria, ela remontou a história de várias personagens antigas que foram cruciais para a construção do direito de vocês mulheres. E ela começou falando de Barbie Nicole, que ficou conhecida como a Madame do Champagne. Isso porque, em 1805, quando ela tinha 27 anos, o marido dela falece e ela fica com os negócios da família, que é uma vinícola. E ela enfrenta muitos problemas de machismo, por óbvio, porque os homens não queriam fazer negócio com uma mulher porque não acreditavam nisso. E ela supera toda a crise e faz grande sucesso. Também ela fala de Brigitte de Peixoto e a sua importância para o direito à licença maternidade das mulheres, porque ela foi uma professora em Nova York, ela foi demitida porque ela deu à luz, e falaram que ela deu à luz como um pretexto para não cumprir com suas obrigações no colégio. Ela entra na justiça, é reintegrada e se torna diretora do colégio, mostrando que sim, é possível ser mãe e ter um cargo importante. E, enfim, a doutora Rogéria, ela traz várias outras mulheres. E eu também trouxe algumas mulheres que foram importantes e são, de fato, muito importantes na história. Por que não falar de Eunice Kathleen Wyman, conhecida como Nina Simone? Ela, pianista, cantora, e o seu papel fundamental para garantir o direito dos negros norte-americanos. Por que não falar de Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderon, também conhecida muito no mundo da arte? Por que não falar, então, de Débora? Alguém sabe quem foi Débora?
a primeira juíza da história, a primeira juíza de Israel, a primeira mulher a ser uma juíza. A história dela está no livro, na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 4 e 5, e ela é retratada como a primeira juíza, mulher em Israel. E isso era um papel muito impossível, ainda mais em Israel, em que os homens sequer queriam seguir Moisés, imagine seguir uma mulher. E ela foi não só a primeira juíza de Israel, como também a pioneira do mundo e a mais importante. Por que não falar também da mulher mais importante de todas, que é a Dona Cleusa, a minha mãe, a quem eu devo muito, e deposito todas as minhas, os meus incentivos, todas as minhas inspirações. E também a gente sabe que vocês são muito importantes, mulheres, na vida dos homens, que nós não seríamos nada sem vocês. Nós temos aqui uma grande figura da literatura que é uma mulher, então mostrando que é possível, e nós podemos ver que grandes homens de sucesso só fizeram sucesso graças às mulheres. Aqui está um exemplo disso. Então, mulheres, só para encerrar a fala, e desculpe, já ultrapassei meu tempo. Deus, ele só criou o homem primeiro por uma razão. Primeiro ele fez o rascunho, para depois a obra. Obrigado. Bem, agora a Flávia, que vai falar sobre o livro do nosso colega Nilo Batista, que é uma pesquisa extraordinária, né, Flávia? O que você achou? Então, quando eu fui sorteada, esse aqui é o livro de Machado de Assis. Na verdade, é o livro de Nilo Batista, mas é sobre Machado de Assis, criminalista. Eu realmente julguei o livro pela capa, porque quando eu fui sorteada, eu pensei, se eu não tive a oportunidade de passar vergonha, agora vai ser, né? Eu não sou da área de direito, tá? Eu faço engenharia de bioprocesso e biotecnologia. Então, quando eu peguei esse livro, eu pensei, vou ter que montar o meu dicionário jurídico, porque realmente, né, tem muitos termos aqui no livro que eu não conheço, né, que eu, principalmente aprendi diversas palavras, assim, principalmente a diferença entre calúnia e injúria, porque, gente, falamos disso o tempo todo hoje em dia, realmente eu não sabia a diferença, mas, né, sempre há oportunidade. E assim, esse livro, pra falar a verdade, eu tive que ler ele 2 vezes, né. A primeira, como eu já falei, foi para montar meu dicionário, e a segunda vez foi realmente para poder entender. Mas para poder entender o livro, você tem que ter lido as obras de Machado de Assis, porque Nilo Batista, eu acho que ele quis mostrar a verdadeira vontade de Machado na época, porque ele foi tão taxado de não se preocupar com as questões sociais da época dele, né, no século XIX. E assim, aqui ele falou assim, já que o pessoal na época não conseguiu entender essa essência, então eu vou fazer um livro obrigando vocês a entenderem que sim, existem ciência criminalística, assim, da inteligência jurídica de Machado nas obras dele. E assim, em especial, eu escolhi uma, que é o livro que eu mais gosto deles. Na verdade, é um dos contos que eu mais gosto, que é O Alienista. Alguém já leu? Então vocês vão estar por dentro, né? Casa Verde, né? Sim. Então, assim, esse livro, ele conta a história de um médico cientista, né, que gosta muito da área da pesquisa, e ele viaja para a Europa para poder buscar mais informações sobre a loucura, porque naquela época as pessoas desconheciam, então era bem difícil debater sobre isso. Então, ele chega na cidade dele, né, uma cidade, deixa eu ver o nome certinho, Itaguaí, e é uma cidade pequena, um povo, né, é mais simples. Então ele já é considerado uma pessoa de alto nível na cidade, né? E o que ele propõe? Ele vai na Câmara dos Vereadores e propõe, quero abrir a Casa Verde, que é uma casa de loucos. Por quê? Porque eu quero estudar essas pessoas, quero saber o motivo da loucura, quero saber quais são os sintomas. E tudo bem, os vereadores concordam com isso. Não, pode começar a sua pesquisa. E aí já começa a análise crítica, né? Por exemplo, ele já começa a recolher as pessoas que ele acham loucas na rua. Porém, ele não tem um critério. Se você tiver uma atitude diferente da qual ele acha certa, você é louco. Vou pegar você para pesquisar. E ele foi começar a recolher as pessoas nas ruas. Chegou um ponto que tinha tanta gente na Casa Verde que ele falou assim, esse negócio não tá certo. Tinha menos pessoas nas ruas. E ele falou assim, então pode ser que eu seja louco. Então ele liberou todo mundo da Casa Verde e falou assim, não, né, o louco sou eu, e se internou. Isso foi um breve resumo, né? Então, assim, o objetivo dessa história, o objetivo do Nilo,
principalmente análise criminalística, é o seguinte: na época não tinha essa questão da medicina ilegal. Então, qualquer pessoa que tinha um conhecimento a mais referente à área médica ou área de pesquisa, poderia sim usar pessoas como cobaias para poder, de certa forma, satisfazer as suas curiosidades. Então, poderia pegar as pessoas das ruas, fazer experimentos. Claro que ele não deixa isso tão evidente no livro, mas a gente sabe realmente o que pode acontecer, né? Enfim. E não tem essa questão do tato, né? De simplesmente assim, você fez uma coisa diferente do que eu acho certo, você é louco, vem aqui que eu vou usar você como pesquisa. E no final das contas ele acabou se dando conta de quem era louco era ele. E então assim, se Machado de Assis, na época, não conseguiu mostrar para as pessoas que isso aqui era uma crítica assim, social, e precisou Nilo Batista fazer um livro para isso, então acho que sim, nós somos bem leigos ou, se não, loucos, né? Então, assim, o que eu posso dizer agora, na minha opinião? A professora falou que nós somos, claro, a maioria dos jovens são leitores, literariamente iletrados. Eu sou essa pessoa, com certeza. Eu sou apaixonada por livros de ficção. Meu autor preferido, por coincidência, C.S. Lewis, a professora citou, que ela falou sobre ele. E, gente, assim, realmente, esse livro me fez sair da minha zona de conforto, sabe? Não que eu não tenha lido Machado de Assis, porque eu li, senão eu também não ia saber estar explicando para vocês hoje, mas porque, assim, falar sobre uma área, tem essa análise crítica e, principalmente, criminalística do livro, me fez ter que correr atrás de algumas informações para não vir aqui hoje falar abobrinha. Mas é isso, eu agradeço a oportunidade. Muito bem. Eu penso que nós estamos avançando bastante, porque quando eu vejo o resultado das provas do Enem, e que a prova de redação, entre 2.000 candidatos, por exemplo, teve só 5. Eu procuro descobrir o que está havendo com a juventude. A juventude, de algum tempo atrás, quando ia ao cinema, a Vanessa sabe muito bem dessas coisas. O filme tinha um roteiro, tinha uma história de amor, ou tinha uma tragédia. O filme tinha algo que nos prendia emocionalmente. Hoje não. Hoje o filme, de modo geral, é violência. E só violência para atrair, digamos, e barulho. Então não há, nem no cinema de hoje, do ponto de vista assim, romântico, os filmes que havia há um tempo atrás. Então é natural que a juventude, de modo geral, sofra as consequências de um tipo de cinema que deforma, inclusive, o que é fundamental da literatura, que é a ficção, que é a imaginação, que é a reserva indevassável da alma humana. E nós estamos caminhando. Eu estou muito contente e quero agradecer também a presença dos nossos colegas advogados. Dizer que o Mauro ganhou já um habeas corpus, chegou um pouquinho tarde, porque ele esteve na conferência do pai dele, o ministro que esteve aqui em Curitiba, para muita alegria nossa, falando sobre qual tema? Os 30 anos do STJ, professor. Os 30 anos do STJ. Meus queridos, minhas queridas, muito obrigado. Professora, muito obrigado pela sua presença, pelo seu estímulo. Eu tenho certeza de que a palestra de hoje não será esquecida. Como eu também, quando era estudante, que via alguma palestra que me tirava, digamos, como diz a Flávia, do conforto. Eu não esquecia. Obrigado e até outra vez. Obrigado. Vamos só tirar a foto, né? Puderem vir aqui na frente, que a gente tira uma foto. Distribuíram para todos? Eles vão querer. Acho que só vamos tirar foto. Vamos tirar foto, né? Vai ficar todo mundo aqui na frente? Vai ficar toda essa gente na frente? Não sei, acho que sim. Pode sentar, professor, é a foto agora? Pode tirar a foto? Não, tirar isso daqui não é.
Cláudia Giona, todas as sessões. Depois posso até lhe passar, se a senhora quiser. Isso é. Isso. Uhum. Depois ela passa, manda também para a senhora. Aprendi, Cláudia, que não é só papel, né? Eu aprendi. Você chega, você tem um As livro. imagens são Trouxe lá embaixo. É mesmo. Deixa eu passar para lá. Cláudia, não dá pra colocar um pai? Dá. Vitória novinha aqui, que está se acostumando. Eu vou deixar aqui e vou colocar no timer. Eu acho que vocês podiam abrir mais. Vou dar preferência Tira para a duas, idade. três fotos. Tirem partes. Cícero. Tem que me justificar agora no celular. Eu tive que sair antes, não. Não, eu tive que sair antes. Porque é a professora. Na verdade não deu. Aqui? Na verdade não deu. Mas eu tinha tirado horas de ficar no rosto. Eu não apareci. Pode deixar, já trouxe até o livro. Perfeito. Assim que o senhor descer, eu vou lá e busco com o senhor. Muito. Posso pegar um livro desse também, professor? Claro, claro, Eu claro. quero também. Deixa eu entrar na fila ali. A caneta é sua? É minha mãe só Prazer, Cássia, prazer, muito obrigada. Muito obrigada. Querida, muito bem. Marília, dá um pra mim também. Ai, que dó. Ah, sim, claro, professor. Camila Conceito. Não é lição. Hoje em dia a gente vai perguntar. Eu olhei pro professor e ele normalmente ficou assim, sabe assim? Meu Deus, tem que conversar. Ele fala. Mas se ela quiser levar? Se não quiser levar, não faz. Estou muito ruim já. Não, para ela. Ah, sim. Eu também quero pegar o assinatura. Nada, Fernanda. Duas leituras. J-A-Y-N-E. Não. Muito obrigada. Acabou? Ai, a Maria Victória. A gente começou com uma Vitória e terminou com outra. É verdade. Tá aqui impresso. Ai, que mal. Ah, eu quero uma. Deixa eu pegar. Dois. Você também quer? Então são dois. Eu vou mandar pra você sem caminho. Muito obrigada. Nada. Bom dia. Beatriz, o nome da minha neta. Bom dia, professor. Seu nome é isso, né? Nada, Beatriz. Giovana. Agora, como é que eu escrevo esse Giovana? É G-E e só um N. Giovana. Isso.
caminhar tudo, vocês trabalha onde agora? Obrigada, professora. Foi um prazer. Eu continuo aqui no escritório. Não. Eu só estou trabalhando. Quando cansar a sua mão. É comigo. Mas em que setor? Eu continuo com a doutora Rogério, mas agora eu estou só citando no 14º. Eu sou da doutora Patrícia. Possível. Beija-flor. Com a doutora Patrícia. Tem o beija-flor e as máscaras em forma de ironia. Você estava do lado. Sim, agora está lá em cima, né? Alex. Agora ela é minha vizinha, ela foi lá pra cima. Foi. É, ótimo. Cleusa. Ótimo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. São realmente ótimos artigos, professor. Muito obrigada. Todos. Tanto você vê que a filha. Eu não me acerto com o WhatsApp porque é muito rápido, muito contínuo. Eu prefiro e-mail, sou das antigas. Obrigado, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um abraço na Na Cleusa, pode deixar. Deixa lá embaixo. Eu depois com o senhor. Alex, parabéns. As antigas Obrigado. se emocionam. Esse era o nome de santo. João Marcos. Não, João Marcos. Como todo mundo fala. Tá ali mesmo. Eu mando pro Alex, o Alex espalha pro grupo de todos daí. Eu mando pra um as fotos, daí eles mandam pro grupo de WhatsApp que eles têm, aí eles distribuem. Ótimo. E assim todo mundo fica sabendo. E eles já Você postam, como né, na vai? internet. Tá pouco tempo, né? Tô, faz 2 semanas só. Sou assessor do Muito obrigado pela palestra. Tá gostando? Matheus CH. Lembra? Matheus CH. Prazer, meu cara. Foi apresentado o João? Tá. O João começou essa semana. Essa semana, Começou essa semana, segunda-feira. Sim. ótimo. Do administrativo, está trabalhando com o Francisco. Você é sobrinho do Marcelo? Já teve sorte aí? Já teve, já. Tem que falar já É bom, né? Seja feliz. Mas lá na Universidade Federal. É? Não fomos colegas da universidade. Lembra? Lembra? Até o jeito fala. Filho do Gustavo. Filho do Filho do Gustavo. Júlio. É, seu filho do Gustavo. Não lembra o professor Gustavo? Matheus? Ele lembra o Gustavo? Do crime? A gente tinha um outro estagiário que a gente dizia que era filho do Júlio, que era igualzinho filho do Gustavo. Tô estudando direito. Tá. Ele tem parte do criminal? Não, ele trabalha com o Júlio. Na positiva. Na positiva. Mas ele lembra o Gustavo. Ele lembra o Gustavo? Sim, sim. Lembra. Elegante, viu? É. Uma pessoa elegante. Obrigado. Matheus, encontrando com o Marcelo de Capimão, um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau, meu caro. Peço mil desculpas, eu cheguei, a sua fala já tinha terminado. Mas você Mas o pai dele fez a conferência para nós. É uma boa razão. Melhor razão, por melhor razão. É verdade, mas eu gostaria também de ter prestigiado. aquele Mas depois evento. eu passo o filho e você vai ver tudo. Ah, que ótimo. Mas você assiste, foi muito ruim. Só melhorou depois que você chegou. Ah, não acredito. Eu não acredito. É mal. Mal. O Mauro ganhou o primeiro Habeas Corpus que ele fez. Professor, eu me sinto na obrigação de falar uma coisa para o senhor. O mérito não é só meu. O mérito é mais do Guilherme do que meu. Porque a tese já estava pronta. Simplesmente reescrevi. Você botou as palavras. E você botou as palavras, só que nós estamos sempre preocupados com isso, né? O vocabulário, né? O vocabulário, nossa, é uma arte e uma ciência, né? Agora os nossos. Marli. Tchecos. Sério? Claro. Deixa meu e-mail, fala aqui. Você foi encontrar o senhor lá. Gabinete. Sim, senhor. Tá? Bom, até depois. Tá. Muito obrigado. Você acha bonito o óculos? Achei, falei com ela também. Mas é por pouco tempo. Lente de sol, então. Isso, você fica logo lente de sol, né? Ou tira a lente e fica só com a armação. Se quiser, você põe. Aquela para proteger do vento, do reflexo. É boa ideia.
Cláudia ganhou vários admiradores. Com certeza. Palestra leve, bem-humorada, sempre fica fica na memória. Gente que fala muito sisudo, coisa antiga, latim. Muito boa frequência hoje. Muito boa. E vai atraindo, professor, eles vão comentando entre eles, porque os estagiários vêm mesmo, os advogados vêm quando podem, mas eles vão falando entre eles, dizendo, não, veja, hoje foi super bom. Começa a espalhar. E gostei muito dessa atividade deles se apresentarem, doutor René. Ficou assim super legal, variado, né? Textos diferentes. Textos completamente diferentes. E fora, às vezes, né? E a Flávia, a Flávia trabalha no nosso financeiro. Então ela veio, as 2, 3 funcionárias estavam ali também. Legal. Aqui está o trio de produção. Eu sou diretor e são produtores. Porque sem a produção não dá para fazer o filme, né? E o Alex, Ser diretor menos é verdade. O Alex é bom. O Alex é muito bom. O Alex ele fala super bem. Ele futuro. E ele tá tem nos últimos dias. Ele tá no final o estágio dele. Do estágio? E ele sabe aproveitar o ambiente. Sabe, ele fala. É muito inteligente. E ele ensaia antes. Ele chama os estagiários lá. Ele estava lá falando. E depois ele posta nas redes sociais, ele coloca no Instagram, no Facebook, aí ele coloca o filme, às vezes eu filmo ele, alguém filma e ele coloca lá. Foto também, toda feliz. Ele é muito bacana. Tá fazendo uma boa vitrine, né? Boa, pra poder pôr no currículo. Muito bem, ótimo, Cláudio. Que ótimo. Muito obrigada. Ai, professor. Doutor René, não, por favor. Não, só assinatura, por favor. Não põe só a sua. Ao René. Ele quer também. Escreva assim só, escreva assim. Ao René, pronto. É o colega. Isso, exatamente. Nós somos companheiros da academia, isto. Ótimo. Não, eu não sei se fazer só. Sua assinatura também não. Nós estamos tendo um bom resultado. Muito bom, professor, muito bom. Uma coisa que vai ficar assim. Vai ficar para sempre. Daqui 15 anos a gente vai encontrar com eles, eles vão dizer, lembra aquela época da literatura. É uma experiência, doutor René, que eles não têm em outro lugar. Não tiveram na universidade. Não terão uma vida muito porque os escritórios que pegam estagiários, muitos escritórios, fazem do estagiário uma espécie de office boy. É buscar processo, trazer processo. Aqui o estagiário, ele acompanha o caso, por exemplo, ele trabalha numa área tal, e ele presta pesquisa nessa área, ele acompanha o caso. Até no tribunal, né? Eu quero passar para o senhor. É um livro que eu gosto muito, a editora desapareceu. São crônicas sobre leitura. Magnífico, professora. E aí, assim, foram os que saíram em jornal. Então, me dá Então, nós temos uma linguagem bem tranquila. Ótimo, a ideia. Vou dedicar ao senhor. Dedico ao senhor. Sim, René, pronto. Isso mesmo. O Marcos já indicou a fotografia ali. Ele é muito homenageoso, inteligente. Vai lá. Nas mulheres, e a mais importante é a Dona Foto a Mazarita. fotografia de vocês ali também. Daqui a pouco a gente faz mais um anexo. quadro lá, mais um anexo. Obrigado. Vamos descer, professor.